com energia elétrica. O fornecimento de energia oscilava demais, bastava um ventinho, uma brisa qualquer e cortava a energia. E por conta disso, meu pai era uma pessoa que usava criatividade para manter os filhos ali entretidos. Ele pegava uma vela, acendia, e com a luz projetada numa parede, ele fazia um teatro de sombras. Então, juntando as mãos, ele fazia um pássaro, juntando a outra, ele fazia um camelo, um cavalo, dependia do dia. Tinha dia que era camelo, tinha dia que era cavalo, dependia de como é que estava o clima. Com a mão só assim, olha, virada de lado, ele fazia um macaquinho. E aí, você entra em casa depois, com a lanterna, que os tempos são outros, você precisa usar vela, e você parece mesmo. Ele fazia todas essas coisas. E desde criança eu descobri isso aqui. A sombra não carrega a substância das coisas. Ela apenas representa algo. A projeção da sombra representava algo maior. Que passa por aqui? Dentro da nossa imaginação. Mas não tinha substância. Não era aquilo que... Não era um fato. Era apenas uma representação do fato. Com muitos anos depois eu viria a conhecer um recurso da hermenêutica, que é a ciência e a arte de interpretar a palavra de Deus, chamado tipologia. A tipologia é um recurso antigo para nós compreendermos aquelas coisas que especialmente o Antigo Testamento nos apresentava como sombras, como meu pai fazia o teatro de sombras. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Esse não é o nosso texto básico, mas vai nos ajudar a entender esse conceito. Hebreus capítulo 10. Veja só o que diz o autor dessa carta. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Eram sombras, e muitas pessoas têm dificuldade de ler o Antigo Testamento e entender que aquelas são representações sem substância de algo que viria a ser. Vou lhes dar um exemplo muito simples e prático do nosso cotidiano. O sábado é um desses exemplos. No Antigo Testamento, eles iam guardando o sábado, o Shabat, o dia do descanso, sem entender que aquele dia de descanso tinha um significado muito mais profundo. E ainda hoje, muitas pessoas tentam colocar esse dia de descanso, que era uma sombra, era um tipo, uma representação, sem considerar o seu antitipo, a sua concretização, a sua substância. A carta aos Hebreus nos diz o que era o sábado. Jesus. Jesus é o descanso de Deus. Ele é a concretização daquilo que buscavam semana após semana. Ainda no Novo Testamento, lá nos dias de Jesus, nós encontramos o próprio Jesus fazendo uso desse recurso da tipologia. Quando ele diz assim que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e ele estaria também 3 dias e 3 noites no seio da terra, sepultado. Jonas, a história de Jonas, não tinha um fim em si mesmo. Ela apontava para algo muito maior, que tinha substância, que era a morte e ressurreição de Jesus. A história de Jó, a paciência de Jó, os sofrimentos de Jó, cujo livro começa nos apresentando que era um homem justo, íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal e sofreu. Hoje, como é que o justo Jó sofreu? Ele era uma sombra, ele era um tipo, uma representação do justo, o justo Jesus, que sofreria por mim, sofreria por você, que morreria não por seus pecados, mas pelos nossos pecados. E nós poderíamos ver muitos outros tipos no Antigo Testamento. O Dr. Charles Riley, teólogo norte-americano, profícuo escritor e anotador da Bíblia anotada, expandida, agora revisada, fez um par por coisa nova lá dentro, ele disse o seguinte sobre a tipologia: um tipo é uma ilustração divina proposital que prefigura
uma realidade correspondente. Bom, isso é muito importante, porque nós não podemos olhar o Antigo Testamento e achar tipo em tudo. A árvore, a folha da árvore, o espinho, nem tudo é um tipo. Mas nós não podemos descartar os tipos que ali estão presentes. Então, no Novo Testamento, o crivo para a gente entender é qual é a correspondência, qual é a realidade daquilo que era apenas uma sombra, qual é a substância daquilo que não tinha substância. E esse mês é um mês que nós comemoramos no calendário litúrgico, ou seja, no calendário de serviços da igreja, o Pentecostes. A Mônica brincou comigo, essa mensagem do Pentecostes está rendendo. Eu já vi você pregando aí, anunciando pelo menos algumas vezes. E é verdade. Eu repliquei com uma história que eu ouvi há muitos anos, que um pastor pregava sempre sobre o novo nascimento da igreja. Todo culto ele falava disso. E aí perguntaram para ele: escuta, até quando você vai pregar esse negócio de novo nascimento? Ele falou: até que você nasça de novo, depois que você para. Esse é um tema muito importante, o Pentecostes. Mas de onde vem? Como é que começa? Qual é a implicação? Se ele está no Antigo Testamento, e 3 festas eram mandatórias, eram obrigatórias no Antigo Testamento, produziam peregrinações, judeus de todos os lugares iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Os judeus tinham muitos outros, mas essas 3, elas eram obrigatórias. O judeu, mesmo que não gostasse de festa, que fosse antissocial, uma dessas 3 festas ele tinha que celebrar. Anualmente, ele tinha que estar lá. E o Pentecostes, a primeira vez que nós encontramos a referência dessa festa no livro de Levítico, se você puder abrir em Levítico capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 25. Levítico 23, a partir do versículo, 15. Levítico 23, a partir do versículo 15. Dá um minutinho para você encontrar. Se você encontrou, diga amém. Se está com o telefone, é mais rápido, né? Está por Google e tal. Diz assim a palavra de Deus: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Primeiro, o que é o livro Levítico? Nós sabemos que Deus escolheu uma tribo chamada tribo de Levi, e eles compunham o sacerdócio. Nos dias do Antigo Testamento, você não podia acordar de manhã: estou com vontade de ser sacerdote. Não era possível isso. Você tinha que nascer na tribo certa para poder ser um sacerdote. Diferente do Novo Testamento, em que todos nós somos sacerdotes, sabia disso? Eu não sou apenas um sacerdote, todos nós somos. Nós temos dons diferentes, funções diferentes, mas temos aquilo que ficou conhecido como o sacerdócio universal, quer dizer, de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes, mas no Antigo Testamento não era assim. E o sacerdote funcionava não só apenas como um líder religioso, uma figura religiosa. Ele era o advogado, ele era o médico. Quando alguém tinha uma demanda, levava lá para ele analisar. E baseado então na lei de Moisés, e particularmente no livro de Levítico, que era uma espécie de código civil, código penal, ou, por exemplo, atuando como médico, uma espécie de CID, todos os diagnósticos estavam ali, para ele saber se aquela lepra, o que era aquela doença. Era esse livro. E além disso, as festas, como é que se comemorava, o que se oferecia naquela festa, qual era o código de vestimenta para aquela festa. E aqui tinha essa festa descrita, o Pentecostes, que se dava no contexto das chamadas festas de agricultura, de colheita, de plantio. Uma dessas festas era a festa das primícias. A festa da primícia era muito interessante, porque quando saíam os primeiros rebentos de qualquer fruto que você tivesse, vamos imaginar um pé de mexerica no fundo do seu quintal. Primeira mexerica que surgisse ali, bonita, lustrosa, você não podia chupar. Você tinha que separar aquela primeira mexerica, sem saber se nasceriam outras,
bonita e levaria para o Senhor. Num ato de gratidão, por Deus ser o seu provedor, e num ato de fé, acreditando que a mexeriqueira ainda lhe daria outros frutos. Então está aqui uma mensagem, um pequeno parênteses. Se você tem mexeriqueira, traga semana que vem para a gente, distribua aqui para os irmãos. Alguém tem? Tem, né? Então traga uns pãocanas ou aquela pequenininha, azedinha. Mas veja só, no término dessas festas de primícias e de colheita, viu Pentecostes, que se dava 50 dias depois da Páscoa, daí o nome Pentecostes. Se a gente for realmente analisar o nome, o sentido, que significa apenas isso, 50 dias depois, é até meio estranho dizer, na nossa igreja, a igreja pentecostal, que significa a igreja de 50 dias depois. 50 dias depois da Páscoa, eles também tinham que oferecer a Deus alguma coisa, uma oferta, não mais as primícias. O que? O texto nos diz, 2 pães, mas era cada pão, que pela medida que a gente tem aqui, cada pão era pelo menos 2 quilos, regime, já era, levar 2, a mulher traz um, o marido traz outro, pão de 2 quilos para oferecer a Deus. Veja você, de acordo com o autor de Hebreus, ano após ano, geração após geração, eles ofereciam isso que era uma sombra, sem substância, sem entender qual seria a concretização da vida. Fizeram isso ano após ano, mas eles não sabiam que num Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, aquilo teria sua concretização. É no Pentecostes, queridos, que Deus nos oferece a maior das suas provisões, o Espírito Santo. É a inauguração do ministério do Espírito Santo. No livro de Gênesis, a Bíblia diz no primeiro capítulo: criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sem o Espírito de Deus não há vida, sem o Espírito de Deus só há caos, desordem, desencontro, conflito, frustração, e é no poder do Espírito que tudo vai sendo criado, cada flor, cada vida, cada beleza surge da ação do Espírito. É no livro de Gênesis que a rebeldia do homem faz com que Deus diz assim: o meu Espírito não vai contender para sempre. É no livro de Gênesis que os homens são separados uns dos outros. É no Antigo Testamento que os homens, desesperadamente, sabendo que o Espírito de Deus vem um aqui e acolá, que Davi, hora desesperada, diz: não retire de mim o teu Espírito. Essa teologia do Antigo Testamento, do Espírito, uma dádiva que vinha e ia. Há quem diga que nos dias do Novo Testamento, dos Evangelhos, Deus é Deus conosco, porque Ele está na manjedoura, Emmanuel, Deus conosco. Jesus agonizando na cruz é Deus por nós, mas a partir do Pentecostes é Deus em nós, a maior de todas as provisões. Jesus, quando anuncia essas promessas, começando os seus discursos de despedidas no Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, quando no capítulo 17 ele faz a sua oração sacerdotal, antes disso ele começa a prometer aos seus discípulos: olha, eu vou enviar para vocês o Consolador. Você sabia que no latim, a versão latina, diz que o Espírito Santo não é apenas o Consolador, ele é o fortalecedor, é o Espírito fortes, é aquele que nos dá força para consolo, para luta, para vida, para dor, para angústia. Eu vou dar para vocês esse Espírito. Antes da inauguração do ministério público de Jesus, João, o batizador, dizia: eu batizo com água para arrependimento do pecado, mas após mim vem alguém que eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus diz: o Espírito virá. Ele coloca tudo isso no futuro.
Jesus disse: Ele virá, Ele virá. Quando viria? Os discípulos não sabiam. Mas numa festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, depois de Jesus conviver com seus discípulos e explicar algumas coisas, depois de ter desafiado os discípulos a fazer uma missão que era maior do que cabia neles, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar-os a guardar tudo que vos tenho dito. Eles que eram da Galileia, do norte de Israel, que sofriam bullying porque tinham um sotaque engraçado, porque não tinham formação adequada, eram conhecidos como iletrados, que não eram poliglotas, eram moniglotas, eles só falavam uma língua, e olha lá, aramaico. E Jesus: vocês vão pelo mundo inteiro, vai ter catedral em homenagem a você, Pedro. Mas como que vai ser isso? Vocês vão esperar em Jerusalém, em oração, porque quando vier isso que eu estou prometendo, o Espírito sobre vocês, veja, Jesus não disse: vocês darão testemunho de mim. Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês não vão só falar, vocês não vão só cantar, vocês vão ser, vocês vão viver tudo isso. E isso nos leva a Atos capítulo 2. Nós vamos brevemente considerar, porque eu sei que o assunto já foi muito bem tratado aqui. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, é bonita essa palavra, de repente, sem esperar, quando que vai acontecer esse negócio? De repente, diz assim que veio um som do céu. É isso, é do céu. É algo que nós não conseguimos fazer. É algo que eles sabiam que não conseguiriam cumprir, ser testemunha. Eu não consigo, eu cheguei no limite da minha capacidade. Veio um som do céu, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que a ideia é labaredas, era um fenômeno não só de se ouvir, mas de se ver, labaredas, pousou sobre cada um deles, ficaram cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas, glossa no grego, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, lembre-se, festa obrigatória. Então está cheio de judeu de tudo quanto é lugar. Homens piedosos, vindos de onde? De onde? Podem falar. Todas as nações debaixo do céu. Tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, dialectos. Que fenômeno é esse? Que gente de todos os lugares agora, que não se entendia, começa a se entender. Atos 2. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Eles não são lá do norte de Israel? Não são eles que só sabem falar uma língua e ainda falam com sotaque engraçado? Como é que agora eles estão falando na nossa língua, no nosso dialeto, e anunciando a glória de Deus? Fenômeno do Espírito. Mas não para aqui. Esse mesmo fenômeno que a gente vê em Atos 2, acontece em Atos 8. Só que em Atos 8 agora não são com judeus, são com samaritanos. No ano 722, os assírios invadiram Israel, miscigenaram os judeus e produziram mestiços. Mestiços que tinham uma religião esquisita, eles tinham práticas estranhas ao judaísmo, e Jesus fazia questão de passar por lá para conversar com uma certa mulher chamada de samaritana. Vocês lembram disso? O judeu não fazia aquele caminho.
Queridos, o judeu pegava, se você olhar no mapa, ele pegava o caminho mais longo para não passar por Samaria, porque João nos diz: judeu não está com samaritano. Se tinha alguém que eles não queriam ver no reino de Deus, é samaritano. Deixa essa gente de fora. Imagina alguém me dizer que desvia por Ubatuba indo para Bertioga só para não passar por Mogi das Cruzes, para não odeia aquele lugar. É ofensivo. Mas era assim que o judeu tratava, que falou: não, faz o caminho mais longo, não passa por Samaria. Só que em Atos capítulo 8, quando eles creem na mensagem do Evangelho, sabe o que acontece? Tal qual os judeus receberam o Espírito, eles recebem o Espírito. Aí o judeu fala: eles são gente nossa, eles fazem parte da gente, eles fazem parte dessa coisa chamada igreja. Tomara que pare por aqui. Mas não parou, porque aí no capítulo 10, Deus chama Pedro para pregar o Evangelho para os não-judeus, os romanos. E Pedro, depois de relutar muito com Deus, que ele tem uma visão de animais impuros, e Deus mata e come, Pedro luta: não faça impuro aquilo que eu purifiquei, não faça impuro o que eu purifiquei. Ele vai, ele prega, eles aceitam a mensagem do Evangelho, e o Espírito vem sobre eles do jeito que veio sobre os judeus, do jeito que veio sobre os samaritanos. Quando Pedro volta, vocês acham que os judeus estavam felizes? Olha, o pessoal se converteu. Você acredita que os romanos estão se convertendo? Você acha que eles ficaram felizes? Não. Eles disseram assim: como que você fez uma coisa dessa? De entrar na casa de um homem como esse, de comer na casa desse homem. E aí Pedro vai nos explicar o que está no capítulo 11, a partir do versículo 15, diz assim: Paulo, aqui é Pedro se defendendo, explicando para os judeus. Calma, gente, deixa eu te dizer o que aconteceu. Quando, porém, comecei a falar, quer dizer assim, eu não tive controle nenhum disso, gente, a culpa não é minha. Caiu o Espírito Santo sobre eles, agora veja, como também sobre nós, no princípio. Está falando: o gentil teve a mesma experiência que o judeu, a mesma experiência que o samaritano, a mesma. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Está se cumprindo aquilo que ele tinha dito, como não judeu. Continuando: pois se Deus, agora note o versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Deus nos aceitou, como é que eu não vou aceitar essa gente? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Caiu sobre eles o Espírito Consumidor. Nós chamamos isso de múltiplos Pentecostes. Pentecostes dos judeus, dos samaritanos, dos gentios. Mas o que quer dizer isso tudo? O que quer dizer? Você se lembra o que eles ofereciam a Deus lá na festa? 2 pães. Eles não entendiam o que era aquilo. Sabe por quê? Aquilo representava 2 povos. Representava o povo judeu e representava o povo gentil, que seria recebido por Deus na sua igreja. Nem todo judeu, rabino, mas alguns ensinavam as crianças desde pequenas a orarem assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci não judeu. Pensou? Alguém orar agradecendo a Deus porque não nasceu joseense, ou porque não nasceu mineiro, ou porque não nasceu paraibano, ou porque não nasceu baiano. Obrigado por... Que ofensa é essa? Mas eles oravam assim: obrigado por eu não ter nascido não judeu. Chegavam a chamar de cães, quando assim, os cães eram não judeus. Mas aí, meus queridos, o Espírito de Deus vem e diz: eu estou recebendo, como eu recebi 2 pães, eu estou recebendo esses gentios. Então vamos pensar por um momento
nesses fenômenos históricos registrados no livro de Atos. Atos capítulo 2. Gente que não entendia as línguas passa a entender. Gente que não se entendia passa a se entender. Em Gênesis capítulo 11 as pessoas não se entendiam, divididas, espalhadas. Em Atos capítulo 2 uma reversão, agora eles se entendem, eles falam a mesma língua. Atos capítulo 8, samaritano que não era recebido, agora é abraçado como irmão. Atos capítulo 10 e 11, o gentil que não era recebido, é abraçado como irmão. Qual é a definição doutrinária dessa manifestação e inauguração do Espírito Santo? Paulo vai nos dizer, eu já estou quase acabando, viu gente? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler o 12 e o 13 que nos ajuda contextualmente a entender. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora veja, Paulo vai falar de uma experiência histórica em Atos e vai nos dar uma explicação doutrinária. Versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito Santo é uma cola, é uma pessoa, para deixar claro, o Espírito Santo é uma pessoa, estou apenas adjetivando aqui, que une as pessoas, que une os diferentes. Por isso em Atos tinha que descrever experiências diferentes para grupos diferentes, para entender que todo mundo faz parte. E como é o nome disso que todo mundo faz parte? Igreja, corpo, assembleia, reunião, ajuntamento, em que é um grupo tão heterogêneo, mas todo mundo se aceita pelo poder do Espírito. O apóstolo Paulo, isso é uma doutrina tão prática. Na carta aos Efésios, Paulo exorta a mulher à sua sujeição ao marido, o marido a amar a esposa, os filhos a obedecerem os pais educarem os filhos na disciplina do Senhor. Mas antes de dizer isso, antes de dar essa orientação, ele fala sobre encher do Espírito, porque ele sabe que essa unidade e essa harmonia no relacionamento familiar só é possível com o poder do Espírito Santo. Sabe o que a gente vê? O alvo de Deus nessa dispensação da graça é a unidade do seu povo. Igrejas, sabiam que eu já vi igreja que se dividiu por causa da cor que pintaram o banheiro? Parece ridículo, mas é verdade. Por causa da flor que colocou lá na frente. Aqui não tem nenhum propósito dessa analogia. Dividiu por causa da flor de plástico que colocou na frente. Uma coisa tão medíocre. Sabia que as famílias se fragmentam não por grandes coisas, por coisas idiotas? Como um casal que eu vi que me procurou dizendo que estava considerando seriamente o divórcio porque ela comeu toda a coalhada que estava na geladeira. Você não ouviu bem? A coalhada que estava na geladeira. O Espírito de Deus vem nos unir, meus irmãos. A minha oração nesse mês em que nós estamos refletindo sobre o Espírito é que essa igreja tenha unidade e transmita a unidade. Possamos entender que nós somos diferentes, opiniões diferentes, gentil, samaritano, costumes esquisitos, tem corintiano, palmeirense, são paulino, mas nós cremos em Jesus, estamos no mesmo corpo, batizados pelo mesmo Espírito, amém? E nas nossas casas, nos nossos lares, precisamos da plenitude do Espírito, para amar o cônjuge, amar os filhos e orientá-los no caminho do Senhor. Eu gostaria de concluir essa reflexão em que Deus nos faz em farinha do mesmo saco pelo poder do seu Espírito. Talvez por isso o pão fosse a melhor analogia. Meu pai, o mesmo que me ensinou a fazer o teatrinho de sombras, eu faço até hoje com os meus filhos. Mesmo acabando a energia, eu apago a luz e faço com eles.
Esse mesmo homem se viciou em consumo de álcool, se tornou um homem violento, agressivo, virou um monstro. E aquilo foi produzindo em mim uma raiva, um asco em relação a ele, uma mágoa, e aquela mágoa me fazia um mal tão grande, era como se tivesse algo me corroendo por dentro a cada dia, até que eu conheci Jesus, e conhecendo Jesus, crendo em Jesus, recebi o Espírito, que é o selo, é a garantia. Quando fui visitar meu pai no hospital, era pele e osso, ele estava doente, câncer feroz, comendo ele ali. Mas agora, meu coração já tinha paz. Em Cristo eu tinha encontrado a graça, no Espírito o desejo de me aproximar. E meu pai, eu me lembro, com muita dificuldade, ele tentava projetar a voz dizendo assim: perdoe. Eu disse a ele: pai, nada do que me pedir perdão mais. Não há mais mágoa nesse coração. Não há mais rancor. Coloque sua fé em Jesus. Nós vamos nos ver novamente. Ele colocou a fé em Jesus. Eu me lembro, beijei a fronte do meu pai. Foi a última vez que nós nos vimos desse lado da eternidade. Mas eu creio que nós vamos nos ver novamente. Naquele glorioso dia. Vamos reaproximados pelo poder do Espírito de Deus. É isso que nós precisamos. Veja, o dom, o presente, a dádiva do Espírito Santo não é uma graça para a gente fazer pirotecnia dentro do nosso ambiente eclesiástico, mas é para a gente sair por aquela porta e perdoar aqueles que nos ofenderam, e amar, e buscar, e encontrar caminhos para a gente viver junto, para a gente viver em unidade. Uma última história que eu gostaria de colocar para vocês como uma analogia. O Canadá, vocês sabem, é um lugar muito, muito frio. E uma criança, ela desapareceu de casa, 2 anos de idade. Saiu andando na neve, no inverno. Quando a mãe se deu conta, ficou desesperada, pediu a ajuda dos vizinhos. E os vizinhos saíram cada um em direção para encontrar a criança. E eles viram na neve as marcas das pegadas dessa criança, mas que iam em todas as direções e não conseguiam encontrar. Então o vizinho teve uma ideia: vamos dar as mãos, vamos ver se a gente consegue fechar o perímetro até encontrar essa criança. E foram andando de mãos dadas. Quando vinha um obstáculo, solta a mão, passa, dá a mão de novo e vamos fechando. E eles encontraram tempo depois ali. Mas infelizmente ela estava encolhidinha e morta de frio. Um dos vizinhos disse assim: que pena que nós não demos as nossas mãos antes. Essa é a analogia. O Espírito de Deus nos é dado para que a gente nunca tenha que dizer isso. Que pena que nós não demos as mãos antes. Aqui, como igreja, vamos dar as mãos. Como família, cônjuge, marido, pai, mãe, filhos, vamos dar as mãos. Para a gente nunca ter que lamentar isso. Eu sou um arranhador de violão, com permissão de vocês, eu gostaria de arranhar um pouco o violão. E essa canção foi uma canção que eu fiz num grupo de oração. Uma coisa que eu percebi, pastor Isaías, é que as reuniões de oração e de estudo bíblico são sempre as melhores. Então não quer dizer que não são importantes. E foi numa reunião de oração que a gente fez essa canção aqui. A gente sempre cantava uma que dizia assim: ao orar no Senhor, eu encher o teu amor. Falei: poxa, não dá para tocar uma outra? Então a gente fez essa desde 1992, por ali, a gente continuou tocando todas. Vem, Espírito, ouvir nossas orações. Vem, Espírito de Deus, encher as nossas vidas.
nossas orações. Vem, Espírito de Deus, encher as nossas vidas de amor. Oh, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Oh, vem, Espírito de Deus, encher as nossas vidas de amor. Oh, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Oh, vem, Espírito de Deus, encher as nossas vidas de amor. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelos meus irmãos, pela dádiva do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito, Senhor, venha nos unir como igreja, como família. Que Teu Espírito venha trazer aquelas virtudes em nossas vidas que nós não conseguimos produzir. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês grandemente em nome